Capítulo 523. Quando saiu da rua Chifre Negro, número 47, Klein já havia descoberto a situação geral de Wendit. Ele havia se disfarçado de policial e aprendido com os vizinhos de Wendit. Ilha Simin, a ilha no extremo do arquipélago Horsted. De Baian, leva de 4 a 5 horas para chegar de navio, e há apenas 2 viagens por dia, às 9 horas e às 10 horas, respectivamente. Os pais de Wendit já morreram há muito tempo e ele não tem parentes. A única pessoa envolvida é uma garota que ele não consegue esquecer, Raine. Ela é o alvo perfeito para minha primeira atuação como outra pessoa. Mas só de pensar em como preciso confessar em nome de Wendit, parece tão estranho. Se a garota concordar, droga, como vou encerrar as coisas? Klein pensou com uma expressão preocupada. Ele tentou se lembrar dos romances que leu e dos filmes e dramas de TV que assistiu, esperando encontrar a solução mais perfeita. Logo ele teve uma ideia geral do que fazer, estabilizando seu humor no processo. Seus pensamentos começaram a se voltar para o assunto relacionado a Steel Mavet. Espero que a senhorita Mágica consiga um transceptor de rádio o mais rápido possível. Klein suspirou silenciosamente e entrou em uma carruagem alugada. Reticências. Backlund, Burgo Sherwood. Force abriu uma carta que Chiu trouxera. Veio do romancista de ficção científica Avile, que teve o prazer de compartilhar com a senhorita Wall o futuro desenvolvimento e aplicações da tecnologia de rádio. Force pulou diretamente o conteúdo inicial e intermediário, seus olhos foram até o fim. Ele explicou 3 tipos, com endereços detalhados e preços aproximados. O mais caro custava apenas 12 libras. Force assentiu levemente, sentindo que esta não era uma transação comercial muito importante. De repente, sentiu que sua autoestima estava um pouco inflada. Talvez por ter visto tantas transações de centenas e milhares de libras no clube de tarô, ela não prestava mais muita atenção a nada na faixa de 10 libras. O Senhor Mundo tem os recursos e as finanças. No futuro, talvez eu precise comprar itens dele ou vender coisas que não preciso. Sim, vou apenas adicionar a postagem, meus custos de transporte e o preço dos materiais gastos para o ritual ao preço original. Force se decidiu rapidamente e inconscientemente olhou pela janela. Backlund ainda estava sombria e escura, com uma leve garoa caindo. No entanto, a névoa não era tão densa quanto antes. Eu me pergunto quando receberei a bolsa estomacal do devorador de espíritos do Sol. Force mal podia esperar para avançar. Reticências. Na casa dos Berg na Cidade de Prata. Já tendo preparado a bolsa estomacal do devorador de espíritos e os materiais que o senhor enforcado desejava adquirir, Derek não tinha pressa em sacrificá-los ao senhor louco. Ele planejou esperar um pouco mais, até que o chefe estivesse liderando uma equipe de expedição ou presidindo um ritual de sacrifício específico, antes de fazer uma tentativa. Esta é a forma mais segura e confiável. Sim, tenha cuidado, seja cauteloso. Derek lembrou a si mesmo antes de abrir o livro Corte do Rei Gigante, livro da Rocha Negra, edição copiada à mão. Recentemente, ele estava lendo este livro antigo. A partir dele, conseguiu entender algumas das faces da corte do rei gigante desde os tempos antigos. De acordo com o tomo antigo, era um tribunal de Deus. O tempo parecia ter congelado ali, como se estivesse suspenso em um crepúsculo eterno. Todos os edifícios eram extremamente grandiosos e magníficos, alcançando até as nuvens. Os humanos que entravam eram excepcionalmente pequenos e reverenciavam o dono dessa cena do fundo de seus corações. Reticências. Backlund, Burgo Houston, casa de Uemend. Depois de ouvir uma explicação,
Ellen White penteou o cabelo com a mão e perguntou intencionalmente: Lord Barão, esqueci de onde ouvi isso, mas havia uma cidade muito famosa chamada Cidade de Prata durante a segunda época ou no início metade da terceira época. O Aemond era um barão vampiro cuja idade excedia 200 anos. Ele não parecia velho e, em vez disso, parecia um cavalheiro maduro de 30 e poucos anos. Seu cabelo preto estava bem penteado para trás e ele usava uma camisa de algodão vermelho escuro com um cachimbo marrom na mão. Enquanto desfrutava do calor da lareira, disse pensativamente: Não, pelo menos na minha memória, não existia Cidade de Prata antes do cataclismo. Antes que Enlil pudesse se deleitar com sua alegria, o Aemond disse para si mesmo: Mas havia um reino de prata que foi originalmente governado pela corte do rei gigante e mais tarde ficou sob sua jurisdição. Reino de prata? Enlil White pensou um pouco e disse: Lord Barão, há algo mais específico? O Aemond olhou para ele, sorriu e disse reminiscentemente: O Reino de Prata tinha uma posição bastante especial na corte do rei gigante. Eles não acreditavam diretamente no rei gigante, Aurmir, e ao invés disso, eles acreditavam na rainha da corte do rei gigante, Omibela. Reticências. Cidade da Generosidade, Baian, Área das Docas. Rua do Limão Ácido, Pousada do Vento Azul. Klein parou na esquina da rua, abriu o pingente de topázio em seu pulso esquerdo e adivinhou para garantir que não houvesse perigo à frente. Com isso em mente, voltou para a pousada, subiu ao terceiro andar e abriu a porta da luxuosa suíte. Ele ficou um pouco surpreso ao encontrar Blazing Danites já de volta, caído em sua cadeira reclinável, bebendo. Após um momento de consideração, Klein perguntou calmamente: Que horas são? Não tem um relógio? Danites murmurou. Ele olhou para a parede à sua frente e leu a hora. 3h40 da tarde. Antes de terminar a frase, Danites de repente recobrou o juízo, endireitou-se e riu secamente. Já fui aos locais onde posso obter informações e perguntei às pessoas a quem posso perguntar. Não há necessidade de ficar de fora por mais tempo. Isso aumentará o risco de exposição e afetará seu plano de caça. Klein encontrou uma cadeira e sentou-se, e disse sem expressão: Diga-me o que aconteceu. Que problemas poderia haver? Embora eu seja principalmente um aventureiro que caça tesouros, também sou um pirata qualificado em meio período. Danites sentiu que suas habilidades foram insultadas. Depois de ser analisado por German Sparrow com um olhar frio, ele sorriu e fez um breve resumo dos lugares por onde passou, das pessoas que conheceu e das notícias que ouviu da manhã e da tarde. Ao ouvir Danites suspirar que o capitão de um navio fantasma chamado Alger sabia sobre Porto Bance, Klein de repente teve vontade de franzir a testa. Com o relacionamento do Senhor enforcado com a Igreja das Tempestades, mesmo antes de eu controlar o mundo e mencioná-lo ativamente, ele não sabia sobre a anomalia no Porto Bance, então como esse Alger poderia saber? Ele é alguma potência de alto nível na Igreja das Tempestades, disfarçado de pirata, ou alguém que tem algum tipo de relacionamento com os hereges em Porto Bance. O Senhor enforcado tem estado ativo nos mares circundantes, então há uma possibilidade de que seja ele. O coração de Klein se agitou ao relembrar as características do enforcado. Acima da névoa cinza, embora ele não pudesse ver claramente a aparência dos outros membros, ainda era óbvio se eles eram homens ou mulheres e qual era a cor de seus cabelos. Klein ergueu a mão para impedir Danites de falar. Ele disse em voz baixa: cabelo muito bagunçado, de cor azul escuro? Você o conhece? Esse cara não é simples. Danites suspirou. Como esperado. Eu realmente não esperava encontrá-lo tão facilmente. Klein não respondeu. Em vez disso,
Ele se inclinou para frente e disse: continue. Sem pensar muito nisso, Danites deu uma descrição geral do que aconteceu depois e se explicou. Como você sabe, ninguém pode ter certeza de quando conseguirá alguma coisa ao tentar obter informações. Depois de encontrar todos que puderam ser encontrados, a única coisa que se pode fazer é esperar pacientemente. Isso com certeza vai demorar um pouco. Existe outra solução que não exige espera, disse Klein deliberadamente em tom monótono. Que solução? Danites perguntou surpreso. Klein cutucou os óculos de aros dourados, os cantos da boca se curvando em um sorriso. Use uma isca. Isca. Danites olhou para ele, momentaneamente confuso. Em apenas um segundo, ele voltou a si. Só ele poderia ser a isca. Quanto à pesca do inimigo, ninguém se importava se a isca fosse engolida ou não. Só se importava se a presa pudesse ser retirada. Simplificando, a isca era uma espécie altamente arriscada. Haha, essa não é uma ótima solução. Sim, é o que minha intuição me diz. Eu deveria conseguir ganhar alguma coisa com o teatro vermelho. Vou lá dar uma olhada. Danites pegou seu casaco enquanto corria ansiosamente pela porta. Klein originalmente queria seguir bem atrás de Blazing e ver se conseguia encontrar alguma pista, mas de repente ouviu camadas de orações ilusórias. Veio de um homem. Klein fez uma parou para pensar e entrou no banheiro. 10 segundos depois, apareceu acima da névoa cinza. Ele viu a estrela carmesim que representava o enforcado crescendo e encolhendo constantemente. Como esperado, Klein sentou-se, recostou-se na cadeira e emanou sua espiritualidade. A voz do enforcado ficou mais clara. Honorável Senhor Louco, atualmente estou instigando uma chave relacionada à contra-almirante Iceberg. Conheci Blazing Danites em um cassino e soube que ele era uma testemunha da anomalia no Porto Banse. Também descobri que ele planeja unir forças com uma pessoa poderosa para lidar com Steel Mavet. Suspeito que Blazing Danites esteja trabalhando com seu adorador, então rezei para você. Se este for realmente o caso, e se ele deseja receber um certo grau de assistência, posso ser de alguma ajuda. O senhor enforcado de fato adivinhou a identidade de German Sparrow. Ele provavelmente só tinha suas suspeitas, mas obteve a verificação com sucesso perguntando sobre Porto Banse a Danites. Isso também é bom. Com a ajuda de um morador local experiente, o plano para caçar Steel Mavet seria muito mais suave. A menos que a FET é diretamente o louco, não há sentido para o enforcado prender um adorador. A julgar pela sua expressão e atitude, ele não tem qualquer suspeita em relação ao louco ainda. Eu não deixei nenhuma brecha. Os pensamentos de Klein dispararam e ele rapidamente tomou sua decisão. Depois de fazer uma adivinhação, ele conjurou o mundo e cobriu o Smurf com névoa. Ele o colocou em posição de oração e respondeu solenemente: Honorável Senhor Louco, preciso de ajuda. Depois de terminar esta cena, Klein jogou a voz junto com a cena na estrela carmesim que simbolizava o enforcado. Ponto.